Considere uma função cuja equação é esta daqui, ó, y igual a x. O gráfico que corresponde a ela é essa reta aqui, ó. Vamos supor que o a, esse aqui, seja apenas positivo. Daí eu tenho uma pergunta para você. O que muda no crescimento ou na intensidade do crescimento desta função quando nós mudamos os valores de a? Vamos ver isso aqui? Neste vídeo, você conseguirá descobrir a resposta para essa e outras questões sozinho, usando a tua lógica, sem decoreba e de um jeito interessante. Por isso, viaja comigo. Rapaziada, baixe o GeoGebra, leia as perguntas, tente resolver e depois observe a minha resolução aqui. Nessa questão nós estamos considerando que o a é positivo e uma outra questão o a será negativo. Eu estou pedindo para você digitar isso aqui no GeoGebra. Para ficar mais rápido eu já digitei aqui, tá? E reparem que o a aqui é um número pequenininho, o crescimento da função é pequeno. Agora veja o que acontece quando o a vai aumentando. O que acontece com o crescimento da função? À medida que o a vai ficando cada vez maior, o crescimento vai ficando cada vez maior. Agora, à medida que o a vai ficando próximo de zero, vamos pegar aqui valores de a próximos de zero, o que vai acontecendo com o crescimento da função? Ele vai ficando cada vez menor. Então, nós podemos responder aqui, ó, essa questão do seguinte jeito. No item B, conjecture o que acontece com o crescimento quando aumentamos os valores de a. Considerando que o a é positivo, quanto maior for o valor de a, maior será o crescimento. Agora, o que acontece com o crescimento quando os valores de a são próximos de zero? Considerando que o a é positivo, quanto mais próximo de zero for a, menor será o crescimento da função. Aqui a gente fez uma explicação mais baseada no GeoGebra, né? Mas eu vou tentar te explicar um pouco melhor isso. Primeiro com o caso particular, que não prova nada, e depois eu vou tentar provar isso aí para você. Vamos colocar aqui então as seguintes fórmulas. Vamos colocar primeiro y é igual a 2x, depois y é igual a 10x e por último y é igual a 0,5x. Eu vou trocar aqui o x, por exemplo, por 1 nas três fórmulas e vou ver o que acontece. No primeiro caso, ficamos com y é igual a 2 vezes 1, que é 2. Na outra, y é igual a 10 vezes 1, que é 10. E na última, y é igual a 0,5 vezes 1, que é 0,5. Notem que o valor de x trocado foi o mesmo para as três fórmulas, mas o maior resultado atingido foi aqui, ó. Por que isso? Por que o crescimento no caso do meio foi maior? Assim, de uma maneira mais intuitiva, né? Uma explicação mais simplesinha, é que a fórmula do meio tem um a maior aqui, ó. E por que nessa terceiro caso aqui, ó, o resultado foi menor? Porque tem esse 0,5 aqui, ó, que faz com que os resultados acabem ficando menores. Então aqui foi uma explicação mais simplesinha, mais intuitiva, apenas para você entender e que de fato quanto maior for o valor de a, maior é o crescimento. Foi o que mostrou esse exemplo. E quanto mais próximo de zero for o valor de a, menor é o crescimento. Foi o que mostrou nesse exemplo. Mas vamos para uma explicação mais consistente, né? E essa explicação mais consistente, ela é baseada na taxa de variação. Não lembro o que é isso. Vamos fazer aqui uma breve lembrança do que é essa taxa de variação. A fórmula da taxa de variação média é essa daqui, ΔY dividido por ΔX. O que significa ela? Ela me permite entender o seguinte:
quando o x aumenta ou diminui, o que acontece com o y? Ele aumenta ou diminui? Esse é o sentido da fórmula. E lembre-se que numa função polinomial do primeiro grau, esta fórmula, a taxa de variação média, é igualzinho ao valor de A. Tudo bem. E aí a gente quer entender melhor isso aqui, ó. Quanto maior é o valor de A, será que vai ter um crescimento maior da função? Vamos pensar aqui na seguinte situação. Vamos supor que o A seja 10, eu quero aumentar o A, valendo 100, por exemplo, ou 1000 até. Aumentei o valor de A. É claro que 10 e 10 sobre 1 é a mesma coisa, e 1000 sobre 1 é a mesma coisa. Só para facilitar aqui, tá? Eu estou fazendo uma restrição em que a parte de baixo aqui vale 1, só por uma questão de simplicidade. Mas vamos lá. O A está aumentando. Será que a função vai crescer mais? Bom, observe que a parte de baixo aqui, ó, é o ΔX e a de cima é o ΔY. Então, no primeiro caso, ΔX é 1. No segundo, também. No primeiro caso, ΔY é 10. No segundo, 1000. Tudo bem. No primeiro caso, o que significa esse 10 sobre 1? Significa que quando o x varia 1, o y varia 10. No segundo, quando o x varia 1, o y varia 1000. Perceba que aumentando o valor de A, aumentou o crescimento realmente. Antes crescia numa relação de 1 para 10, 1x, 10y. Agora aumenta numa relação 1 para 1000. Aumenta 1x, aumenta 1000y. Portanto, aumentando o valor de A, que foi o que a gente fez aqui, de uma forma genérica, tá? Não só para esse exemplo, de uma maneira geral, quando você aumenta o valor de A, você vai aumentar a taxa de variação, né? Significa que, dado um certo aumento de x, aumentando A, você aumentará o quanto o y sobe. E isso intensifica o crescimento da função. Então, realmente está certo isso aqui. Quanto maior A, maior é o crescimento da função. Agora vamos pensar que o A é um número próximo de zero. Será que daí o crescimento vai ser menor? Vamos usar a mesma estratégia aqui. Vamos pegar aqui o A valendo o primeiro 0,6, que é 3/5. Escolher um outro A menor ainda, 0,5, diminuiu, que é, vamos botar aqui 0,2. Vamos escolher estrategicamente aqui. Vou pegar aqui o mesmo denominador só para ficar fácil. Pegar aqui o A valendo 0,2, que é igual a 1/5. Então, de novo, veja, o A era um certo número, ele está indo cada vez mais próximo de zero. Pelo que está escrito aqui, ó, quanto mais próximo de zero, menor é o crescimento da função. Vamos ver. No primeiro caso, o ΔX é 5, no segundo também. No primeiro caso, ΔY é 3, no segundo 1. Perceba que, no primeiro caso, enquanto o x aumentava 5, o y apenas 3. No segundo, quando o x aumenta 5, o y aumentou menos ainda, aumentou apenas 1. Então veja que os valores de A diminuíram e a intensidade do crescimento também diminuiu. Então, de uma forma geral, à medida que diminui esse valor de A, dado um certo aumento de x, esse aumento de y, quando você diminui o A, o aumento de y fica cada vez menor. Então, consequentemente, o crescimento da função acaba sendo cada vez menor. Fechou, raça? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.